Olá pessoal, aqui é a professora Karen para uma aula sobre globalização e seus reflexos. Uma das evidências mais fortes das consequências da globalização é a configuração do espaço internacional em redes de transporte, de comunicação, mercadorias e de capitais. Se lembram que nas aulas eu falei para vocês sobre os fluxos da globalização, que podem ser fluxos de pessoas, fluxos de informações, fluxos de mercadorias e fluxos de capitais? Esses fluxos, pessoal, eles evidenciam, eles nos mostram de forma mais clara e objetiva como que a globalização se faz presente no nosso dia a dia e as consequências que ela gera para a sociedade do mundo inteiro. A expansão das empresas multinacionais e transnacionais, aquelas grandes empresas que têm filiais espalhadas por diversos países, além do seu país de origem, também é uma outra consequência que se faz presente no nosso dia a dia. Quando você come, por exemplo, um chocolate da Nestlé, você está comendo um produto de uma grande indústria, de uma transnacional, tá certo? Também é um outro elemento propiciado pelo avanço da globalização, porque o espalhamento dessas empresas pelo mundo só foi possível com os avanços tecnológicos que permitiram os avanços desses fluxos, tá bem? E por que elas se espalham? Por que elas saem do seu país de origem? Por motivos básicos e fáceis da gente compreender. Primeiro é pela demanda, por aumento de demanda, por procura de maior mercado consumidor, mais pessoas que comprem os seus produtos, que consumam os seus produtos, e também pela redução do custo de mão de obra, lugares mais baratos para se produzir. Aqui nós também poderíamos incluir a busca por matéria-prima mais barata e também por leis ambientais mais falhas. Elas vão se instalar geralmente em países que têm uma lei ambiental que permita uma maior exploração do meio ambiente, sem aqueles encargos, sem multas, sem a contrapartida que acaba gerando um maior gasto para esta empresa. Outra dinâmica gerada a partir da globalização foi a formação dos blocos regionais, ou dos blocos acordos regionais, ou dos blocos econômicos, aquele conteúdo que a gente já viu um pouquinho no 8º ano. A revolução tecnológica que vai se iniciar com aquele conflito que não foi um conflito armado, chamado de Guerra Fria, lembre-se desse conflito, não é porque ele aconteceu no inverno ou numa região de gelo, mas porque foi um embate entre grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, sem um conflito bélico, sem armas. Eles tinham ali aquele conflito, aquela guerra, mas era mais no âmbito diplomático e também pela corrida, caracterizado também, melhor dizendo, pela corrida armamentista e a corrida espacial. Essa segunda aqui, a corrida espacial, ela se reflete no nosso dia a dia, gente, como por exemplo com a criação da internet, do GPS, que são tecnologias que tiveram o seu início nesse período de Guerra Fria. E se não fosse essa revolução tecnológica, esses fluxos que a gente viu no slide ali passado, talvez não estivessem no nível de desenvolvimento que a gente encontra eles hoje, porque eles permitiram, entre outros fatores, uma comunicação que acontece em tempo real, pelo meio de quê? Via satélites artificiais e redes de fibras ópticas, como por exemplo a internet, que é a internet que nós estamos acostumados a usar, e a intranet, que é como se fosse uma internet dentro das empresas, pela qual as empresas se comunicam, e isso permite que uma indústria tenha, por exemplo, uma fábrica na Indonésia e seja toda controlada por o seu escritório administrativo que fica em Nova York, nos Estados Unidos. Ou seja, uma mesma empresa, ela possui instalações em continentes diferentes, mas consegue gerenciar o seu negócio em tempo real graças a esses avanços de comunicação. Isso, pessoal, é um exemplo bem claro que permite que a gente perceba a globalização no nosso dia a dia. O aumento dos fluxos. Que fluxos são esses? Vamos relembrar, eu já falei um pouquinho deles em sala de aula. Fluxos de mercadorias, aqui que pode ser tanto transportados por avião, por navios, por terra ou por ferrovias, pelos trens.
Fluxos de pessoas, fluxos migratórios, né, quando as pessoas migram de um lugar para o outro pelos mais variados motivos. Pode ser um fluxo turístico, por exemplo, a pessoa vai só passear, conhecer. Uma migração de refugiados, que infelizmente a gente vê muito nos dias atuais, a população que foge, por exemplo, dos conflitos armados da Síria e busca refúgio em países da União Europeia, da Europa. Fluxos de comunicação. Se você entrar agora e mandar uma mensagem para uma pessoa que está no Japão, por exemplo, talvez ela não te responda nesse exato momento, porque o horário que eu estou gravando a aula, por volta das 6h30 da tarde, talvez ela ainda esteja dormindo, porque lá é por volta das 6h30 da manhã. Mas caso ela esteja acordada, ela vai te responder essa mensagem em questão de segundos, né? Se for, por exemplo, via WhatsApp, você manda, a pessoa já recebe em questão de segundos, vocês já estabelecem uma comunicação. Isso é um exemplo claro do fluxo de informações. E o fluxo de capital. Tenham sempre em mente, pessoal, que quando eu falo em capital, eu falo em dinheiro, fluxo de dinheiro, tá certo? Eu mando de um país para o outro para investir numa indústria, para fazer um investimento numa bolsa de valores, num banco, enfim. Esses são os fluxos que caracterizam a globalização e que a gente percebe eles no nosso dia a dia. Outra coisa também que a globalização permitiu foi a criação de uma ideia de uma aldeia global. Lembra que eu falei disso em sala de aula? Aldeia no sentido de ser um espaço pequeno onde todo mundo tem uma ligação, todo mundo se comunica. E isso causa a ilusão de que o mundo encolheu, que as distâncias ficaram menores. Nós analisamos esse mapa aqui em sala de aula, que entre 1500 e 1480, os transportes eles aconteciam por carroças e barcos a velas e geravam em torno de 16 km por hora. Entre 1850 e 1930, a gente já tem o uso das locomotivas a vapor e dos barcos a vapor, sendo que as primeiras, as locomotivas, em 1 hora conseguiam traçar um caminho de 104 km por hora, percorrer um caminho, né? E os barcos de 58 km. Entre 1950 e 1960, a gente já tem o uso dos aviões, que vão de 480 a 640 km por hora. Olha a diferença, olha o avanço no fluxo de pessoas, mercadorias, capitais, enfim. Essa ilusão de que o mundo está diminuindo de tamanho, ela é causada por quê? Por essa facilidade de comunicação. Tá legal? Globalização da cultura. Se a gente tem toda essa troca frenética de informação, isso vai acabar gerando um impacto na nossa cultura, no nosso meio de vida. O intenso desenvolvimento desses meios de comunicação e de transporte, ele permitiu, com uma rapidez nunca vista antes, as circulações de informações e de mercadorias. Se você entrar hoje na internet, você consegue comprar um produto da China que vai chegar aí na tua casa. Aqui no Brasil pode levar mais de 30 dias, porque o nosso sistema de correspondência ele ainda é muito falho e vagaroso. Mas em outras regiões do globo, nos Estados Unidos, por exemplo, você compra um produto da China e em questão de 15 dias ele está na tua casa. Você comprou do teu quarto, pelo teu celular, por um aplicativo, sem nem sair da tua cama muitas vezes, e um produto que foi feito e vendido do outro lado do mundo chega até as suas mãos em questão de dias. Isso causa um reflexo muito grande na nossa cultura, no nosso meio de vida. Por quê? Isso vai mudar esse meio, essa forma como nós vivemos. A gente começa a incorporar no nosso cotidiano aspectos de culturas de outros países. Isso reflete para nós no nosso estilo de vida. Por que eu estou repetindo sempre isso, gente? Reflete no nosso cotidiano, reflete no nosso estilo de vida, porque isso é a consequência da globalização. Nós fazemos parte daquela aldeia globalizada, somos cidadãos globalizados, estamos conectados direta ou indiretamente com outros países, com outras pessoas. Que é um exemplo claro que a gente está vivendo hoje de conexão é a pandemia do coronavírus. Como que um vírus que surgiu na Ásia em meados de dezembro do ano passado, em fevereiro já estava aqui no Brasil, em março a gente já estava em processo de quarentena. Olha a rapidez, olha um exemplo ruim, infelizmente, dessa conexão. Sociedade de consumo, gente. Vocês já perceberam que se você fizer uma busca despretensiosa na internet, nossa, lançaram um iPhone 11. Vou entrar na internet para ver quanto
custa aqui no Brasil? Só de curiosidade, não vou comprar, mas entro lá no Google, procuro preço de um iPhone 11. Depois que eu saí do Google, fui para o meu Facebook, fui para o meu Instagram, ele vai mostrar para vocês várias promoções do preço deste iPhone. Por quê? É por acaso? Não, não é. É por uma influência publicitária. Os algoritmos da rede, da internet, eles fazem uma busca, eles criam um hall das suas preferências, do que você gosta, e vai mostrando para você, para quê? Para estimular o seu consumo, a compra desse produto. Por que isso acontece? Porque dependendo do que você compra, se é um iPhone, se é um tênis Nike que foi lançado das últimas coleções, uma maquiagem de uma pessoa famosa, como uma Kylie Jenner, ou uma camisa corta-vento, um blusão corta-vento, se você tem um desses elementos, você tem a ideia de que você é uma pessoa bem-sucedida, de que você é uma pessoa vitoriosa. Ter esses produtos é uma questão de status, e isso é uma influência publicitária, consequência da globalização que está presente no nosso dia a dia. Então, se você quer tanto um iPhone, eu estou falando isso, gente, do iPhone, porque eu tive um aluno que falava como eu queria ter um iPhone, porque para ele ter um iPhone era status, ele seria uma pessoa melhor se ele tivesse um produto como aquele. A obsolência programada. O que é obsolência, pessoal? É fazer com que um produto ele deixe de ser útil, ele perca a sua atualização, por exemplo, propositalmente. Até uns anos atrás, quem tinha um aparelho iPhone, por exemplo, 5S ou 5C, um daqueles aparelhos mais antigos, ia chegar um momento que ele não ia atualizar mais, o sistema iOS dele ia parar de ser atualizado. E ao longo do tempo, por mais que ele tivesse um aparelho novo, com tudo funcionando, bateria ok, não estava quebrado, não estava danificado, ele ia parar de ser atualizado e com o tempo ele ia começar a travar, ia dar problema, você ia querer colocar um aplicativo, não ia conseguir. Isso era feito propositalmente. Para quê? Para você trocar esse aparelho. Isso é o que a gente chama de obsolescência programada. Ele é muito comum em celulares e computadores, mas também é muito comum em outros produtos. Por que quando a gente fala assim, isso aí é xing-ling, falar que um produto é xing-ling é sinônimo de que ele não presta. Por que isso acontece? Porque um produto que é xing-ling, ele é feito, a China, ela é uma grande exportadora de pequenos produtos, que tem o seu valor muito baixo, porém eles vendem muito, porque a ideia é que aquele produto realmente não dure, que ele quebre logo para que você compre outro. Isso é uma obsolescência programada. Então, quando você fala que o produto é xing-ling, dá aquela ideia de que ele vai quebrar logo, não é à toa, não é porque os chineses fazem as coisas mal feitas sem querer. Eles fazem as coisas mal feitas para que ela quebre logo e você compre outro. Isso é um exemplo de obsolescência programada. Pessoal, a nossa aula de hoje foi isso. Aqui tem uns recadinhos para vocês, fiquem em casa, tudo isso vai passar, logo a gente vai estar junto. Se precisar, eu estou nos grupos do WhatsApp, também estou na plataforma online. Quando vocês receberem nosso horário certinho de geografia, eu vou estar esperando vocês pelo chat, no Ava do Tremembé. E é isso, um grande beijo, até a próxima, pessoal, tchau, tchau!